Hoje é o nosso último, né? Sobre essa série dos Espíritos. A gente vai estar vendo sobre, né, frutificar. E aí, né, estava pensando no texto, né, até o reverendo tinha me passado um outro texto, né? Ele falou, fala de Zaqueu lá. Eu percebi, mas por que Zaqueu? Acho que como Jesus meio que colheu ele da árvore, né? Mas, na verdade, né, eu acabei mudando um pouco aqui, porque essas 2 semanas eu fui muito incomodado, assim, por Deus, para estar falando sobre esse texto de Gálatas. Eu acho que ele é bem, tem tudo a ver, né, com essa parte de frutificação. Por isso que eu gostaria de estar falando sobre ele, né? Quem quiser estar abrindo aí suas Bíblias, ou eu vou estar projetando aqui também, né, para a gente estar acompanhando esse texto. Gálatas 5, do versículo 16 até o 25. É um texto bastante conhecido, vem falar, né, tanto sobre as obras da carne, os frutos do Espírito. Eu não vou fazer aquela mensagem tradicional de falar de fruto por fruto, o que isso significa. Na verdade, eu vou focar em um só, né, para a gente estar desenvolvendo um pouco esse como frutificar, né, nesse sentido de estar com os à margem, como poder fazer isso. Então, nesse texto, né, Paulo vai dizer assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então aqui Paulo, nesse texto, ele vai colocar, né, 2 coisas muito distintas. Ele vai falar muito sobre uma guerra que está tendo espiritual, né, entre os cristãos, que está tendo conosco, de uma luta. É muito interessante quando ele fala aqui que o Espírito é contrário à carne, e a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E às vezes a gente olha para esse texto, beleza, mas é como se, eu estou lutando contra a carne, a gente ouve muito, mas a carne também, ela está lutando contra o Espírito, e existe essa luta. Essa luta, a gente sabe, né, que ela existe, e por isso que Paulo, né, vem falar sobre como andar, como a gente deve andar. E aí, falando sobre a carne e tal, ele vai chegar nos frutos, que é o que a gente vai ver. Mas antes da gente começar a ver isso, eu queria colocar aqui para vocês uma introduçãozinha básica para a gente entender o que estava acontecendo. Havia um contexto lá na igreja da Galácia que é legal a gente entender esse contexto que estava tendo. Aqui um pouquinho antes, acho que no versículo 13, se não me engano, ele vem falar: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem de liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Por que ele fala sirvam? Até antes você vai ver, Paulo ele faz um apelo ali bem prático, bem pastoral, ali para os irmãos da Galácia, para os crentes ali da igreja,
que eles parassem de brigar. É bem essa realidade mesmo, havia um conflito ali entre eles. Eles estavam com um certo conflito ali, e eles viviam nesse conflito. Galácia não foi a única igreja que Paulo teve que falar isso. Com Roma foi igual, com Corinto foi igual, porque onde existem pessoas, isso acontece. E estava tendo conflito ali na igreja da Galácia, e por isso que Paulo chega e fala, para de brigar. Eu acho que no versículo 13 é mais interessante ainda que ele vem falar, que ele fala, no versículo 13 não, quanto 12, quanto a esses que o perturbam, não é não. Mas tem um outro versículo aqui, que ele vai falar isso, de que eles estavam praticamente ali, brigando. Mas por que eles estavam brigando? Existiam crentes e judaizantes. Alguns judeus, eles tinham se convertido, mas eles queriam manter algumas coisas da lei. E Paulo fala que não. Ou seja, quando Paulo sai, os judeus tentam, de certa forma, persuadir os cristãos. Principalmente por conta da circuncisão. A gente tem que fazer. A gente até aceita o cristianismo, mas a circuncisão a gente tem que fazer. Isso daí é uma marca do nosso povo. Não tem como a gente fugir disso daí. E aí, havia aquela briga, porque a gente começa a perceber que certos crentes, eles não se deixaram persuadir. Mas não, Paulo falou que não. Por que a gente tem que fazer? E aí, alguns davam razão a Paulo, e isso gerava esse conflito. Por isso que Paulo chega e fala, para de brigar. Vocês estão brigando com isso. Tanto que essa carta, aqui Paulo, ele coloca um pouco sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E no começo da carta, ele também fala sobre a lei, de obediência à lei ou não. Então, ele traz esses dois temas, aqui ele já vai falar mais sobre isso. E, por causa desses pontos de vista, havia essa briga, vamos dizer assim, lá. E aí, esse texto que eu li, fala da liberdade cristã. E também, ele comenta aqui no texto, que na verdade, é um jeito de viver. Que ele coloca, que Deus nos dá essa liberdade. E isso, na verdade, é um jeito da gente estar vivendo. O que podemos fazer, o que não podemos, o que devemos fazer, o que não devemos. É algo totalmente contrário ao que o mundo prega hoje. E é o que ele coloca ali para eles. Porque, como eles estavam, de certa forma, brigando ali, aqui eu até achei aqui no versículo 15 que ele fala, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Essa era a realidade que eles estavam vivendo lá. Então, ele mostra aqui nessa carta que devia ser feito. Vocês têm que amar uns aos outros, e não destruir uns aos outros. Essa é a realidade que eu tenho aqui para vocês. É por isso que a liberdade, de uma certa forma, que Paulo mostra ela como algo que te faz, não que ela negativamente não possa fazer nada, ou positivamente, não, eu posso fazer tudo. Mas pelo contrário, você tem uma liberdade de escolha, de escolher. E às vezes quando é muito jovem, adolescente, o pessoal fala, você não quer experimentar isso aqui? Você não quer experimentar aquilo ali? Você não tem liberdade para experimentar. Mas na verdade, se você experimenta, muitas vezes vira escravo. Por isso que a Bíblia chega e dá o conselho, às vezes não é bom. Porque você vai se tornar escravo disso para quê? Então, a liberdade que Paulo coloca aqui é uma liberdade onde você tem liberdade para servir as outras pessoas. Totalmente diferente do que o mundo prega. O mundo quer uma liberdade para ser servido. Eu quero ser servido. Essa é a realidade que eu pretendo no meu dia a dia. E aí depois disso Paulo vem colocar as obras da carne e do Espírito. E aí ele vai mostrar para a gente o que estava acontecendo e o que é uma coisa, o que é outra. Como você deve agir, como você não deve agir. E ele mostra.
E aí a gente vai começar a entrar na outra parte, né? Numa introdução. Depois da introdução, que é a imagem distorcida. Que antes de eu falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito, eu queria colocar isso daqui. Por quê? É difícil a gente tentar entender ou tentar acolher alguém que está à margem, alguém que está excluído, se a gente não entender esse lado da Bíblia, que é a imagem do homem. O homem, ele foi criado, né, à imagem e semelhança de Deus. E isso é uma coisa que todo cristão ele tem que entender. É difícil muitas vezes entender, mas essa mensagem colocada lá em Gênesis, que Deus coloca em Gênesis, mostra isso, que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essas duas palavras, elas não têm uma certa diferença, elas trabalham meio que em conjunto, mas mostram que da criação, da totalidade da criação, o homem ele foi um ser especial. Deus criou o homem, como representante. Deus criou ele, ele pode ter criado os animais, os peixes, as árvores, tudo, mas com o homem foi diferente. Ele teve um carinho diferente, um carinho especial pelo homem. Criou o homem como representante dele, criou um vínculo com o homem. Com o homem, ele cria o homem racional e faz com que o homem possa conversar com ele, diferente dos animais. Hoje, apesar de que a gente não sabe como era naquela época, se os animais tinham esse contato ou não, até pelo fato, eu tenho uma certa dúvida, vamos dizer assim, pelo fato da serpente. A serpente ela conversa com Eva, E hoje, se a gente olhar para as nossas mulheres, se a serpente chegar, ela só dá no pé, E ela não, a Eva chegou, e bateu com Eva ali, teve um contato com a serpente. Não sei até que ponto, como era o mundo antes do pecado, que você tivesse acesso aos animais, mas a Bíblia, ela mostra que Deus vinha no fim da tarde conversar com o homem. É isso que ela mostra para a gente, pelo vínculo que ele tinha. Então, o homem ele foi criado por Deus com um vínculo especial. E Deus, cria ele a imagem e semelhança. Uma coisa que acontece, gente, que a gente pode mostrar como exemplo, imagem e semelhança, ele deu um domínio para o homem, do mesmo jeito que ele tem domínio sobre o universo, ele dá um domínio, só que limitado, mas para o homem estar ali, participando, para o homem estar ali, de uma certa forma, dando o nome, como ele deu, cuidando dos animais, cuidando da natureza. Então, existe um domínio sobre a criação. Deus cria Eva também ali para o homem, não deixa o homem ser solitário, como Deus não era. Deus ele começa lá, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, lá no início, mostrando que ele não estava junto com alguém. A Trindade era composta ali, cada um com o seu papel, mas estava ali. E aí ele também deixa o ser humano, ele não deixa o ser humano solitário, ele vai lá, cria Eva. Deus, ele também cria o homem e faz com que o homem, da maneira dele, gere vida. Então, existem algumas semelhanças, as capacidades racionais, capacidades morais. Por mais que o ser humano ele seja pecador, se você chega para ele e falar, isso que você está fazendo não é certo, ele vai saber. Ele vai saber. Ou ele vai falar para você, mas todo mundo faz. Mas isso é comum. Não, isso o sistema é assim. Mas ele sabe que é errado. Ele tem essa consciência moral. E ele é racional também, como Deus. E tem uma coisa que a gente às vezes não percebe, mas nós, como criados à imagem e semelhança de Deus, temos uma sensibilidade ao belo. Vou usar um exemplo muito perto de nós aqui, que é a Pedra Grande. Como é gostoso ir lá, não sei se todo mundo aqui já foi, mas quando você chega lá, a gente está acostumado a estar aqui no chão, só olha prédio, um mar do outro. Quando você chega lá, vê aquela imensidão, vê aquele universo enorme formado por Deus, você fala, gente, é difícil você ser ateu numa hora dessa. E Deus não foi diferente. Conforme cada coisa que ele ia criando, ele falava, não, isso é bom. Nossa, isso que eu fiz é muito bom.
E essa sensibilidade pelo que é belo, né, também é algo que é de Deus e é nosso. Então existem muitas coisas em nós que revelam, né, essa imagem, essa semelhança de Deus. E aí aconteceu um probleminha no meio do caminho, que foi o advento do pecado. E essa imagem, ela fica distorcida. Né? Essa imagem, ela fica distorcida. Nossa dificuldade, assim, não é que a imagem de Deus, de uma certa forma, ela tenha sido apagada de nós totalmente, mas ela deu uma borrada. Né? Quando o pecado entrou, ela virou aquela televisão ruim de sintonia. Né? Não tem muito disso, né? Mas quando eu era criança, tinha aquele aparelhinho, né? Tem que ficar ajeitando lá para a sintonia ficar boa. Né? Lembra disso? Ela está na sua cabeça. Você tinha que deixar aquele aparelhinho para você conseguir ver. Né? Quando você fala, a imagem de Deus no homem, ela ficou assim, distorcida. Né? Você vê aquele jogo de futebol lá, você fala, aquele jogador eu não sei quem é, né? Por tanto que cai, acho que é o Neymar, mas né, eu não consigo ver que é ele. Né? Mas essa é a realidade. Você vê, você sabe que é ele, existe característica. Mas na verdade, você não tem tanta certeza. Porque o homem deu essa borrada na imagem de Deus, de uma certa forma. Tanto que Gênesis 1 fala assim, o homem criado à imagem de Deus. E em Gênesis 5.1 e em Gênesis 5.3 você vai ver que fala que Adão gera o homem à sua imagem já. Ou seja, caiu o pecado ali, já não tem como ter Deus ali presente. Se perder o pecado já entrou. Um pouco do que acontece, né, que a gente viu dessa luta. O pecado entra, e aí acontece isso daí, contamina, né, tanto essa imagem como essa relação aí com Deus. Por quê? Aí vem o que aconteceu, totalmente diferente do planejado. Isso que acontece foi totalmente diferente do que foi planejado. E por isso muitas vezes a gente olha para as pessoas e tenta de uma certa forma não amá-las tanto. Porque, de uma certa forma você fala, aquele que usou na bola comigo, aquele que fez isso ou aquilo comigo, aquele político que, nossa, falava no nome de Jesus e agora está preso, corrupção. Tem imagem de Deus nessa pessoa? Infelizmente tem. E a gente tem que aprender, muitas vezes como crente, a olhar para essas pessoas e falar, a imagem de Deus está vendo. E é complicado demais você olhar e falar, pô, tem mais de Deus até na minha sogra. Fala mal, você vê que ela está ali. Mas tem, não tem como você fugir disso. A pessoa ele tem que ter essa noção de que foi diferente do que era planejado. Deus não tinha planejado isso. Mas o pecado entrou, e deu essa distorcida na imagem. O que, na verdade, deu um problema. Deu esse certo problema. E aí, a gente acaba tendo aquela sensação de, olhando até para os frutos do Espírito, você fala, aquela pessoa eu gosto, não tem paciência. Aquela pessoa é muito chata, eu não consigo ficar chata. Ou aquela pessoa, eu te perdoei, mas não olha mais na minha cara. Não olha mais para mim. Mas você está perdoando. Porque a gente tem essa dificuldade de ver Deus, ou a imagem e semelhança de Deus na pessoa. E a gente não consegue chegar e olhar a imagem de Deus na pessoa. E ela tem. Muitas vezes a gente precisa trabalhar isso no nosso coração, olhar que eu não posso tratar aquela pessoa como uma excluída, aquela pessoa que está à margem, e não prestar atenção nisso. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que o Anderson falou referente ao bom samaritano, porque eu acho isso muito interessante. Porque quem chegou lá, em primeiro lugar, chega um, olha, vai, em segundo lugar, chega um, olha, vai, mas não dá muita importância. Eram pessoas com a Bíblia na mão, eram pessoas que conheciam a Bíblia.
O samaritano que chega, ele olha, né, não a pessoa caída, a pessoa estourada, ele olha, né, a pessoa, a imagem e semelhança de Deus, que foi, no caso do pecado, né, assaltada. Né, estava ali a imagem. Ele olha com esses olhos. Muitas vezes a gente acaba, né, não olhando com esses olhos. Paulo estava lá dando essa mensagem de exortação para os Gálatas, porque eles estavam olhando para os olhos da lei, eles queriam a lei, e não estavam olhando para as pessoas que estavam ali, que já tinham sido salvas por Jesus. Então, na verdade, não era o planejar de Deus o pecado entrasse, mas o pecado entrou. E às vezes a gente tem que olhar as pessoas, né, de uma forma diferente. A gente tem que olhar para elas como, mesmo para nós, elas não valem nada, mas elas ainda carregam a imagem e semelhança de Deus com elas. Elas ainda carregam, vamos dizer assim, o direito, né, de serem salvos. Eu olho muito para Jesus. Se você for olhar para ele ali na cruz, com aqueles 2 ladrões ao seu lado, ele podia muitas vezes chegar e falar: não, esse que está do meu lado aqui me dando esse apoio moral, ele é bem que merecia, mas eu não vou dar. Não vou dar chance para ele, pelo que ele fez, pelo passado que ele tem, por quem foi lá que ele chegou e me prejudicou. Mas não, mesmo ali, na cruz, Jesus acorda. Isso é muito interessante, porque eu vou dar um exemplo pessoal. Uma vez eu estava lá, no campo, estava falando do evangelho para um amigo meu. E aí, no determinado momento, ele falou: beleza, mas então eu vou ver minha vida, vou viver, fazer isso, fazer aquilo, outro. Aí, quando eu tiver velhinho, eu vou e aceito Jesus. E eu estava naquela empolgação do que está falando. Eu falei: e agora, o que eu falo? Mas é muito legal, cara. Quando o Espírito Santo ele chega, ele age em você, e na hora ele diz: beleza, você pode tentar fazer isso daí. Mas existe um fator, existe um elemento muito cruel, que o pecado deixou para a gente. E o salário do pecado é a morte. Você pode até tentar, mas se a morte chegar ali, não é tempo de você ficar até o fim da sua vida, gozando dela e correndo atrás dos prazeres que o mundo dá, pode ser tarde demais para você. Porque a morte a gente não sabe. Tem um ditado muito conhecido, que é a única certeza que a gente tem, e é mesmo a única certeza que a gente tem. Mas essa certeza não tem dado que hora. Isso é um problema. É por isso que as pessoas, elas têm que ser vistas de forma diferente. Elas têm que ser olhadas de uma forma diferente. E, sim, olhadas à imagem e semelhança de Deus. E aí eu vou colocar aqui para vocês qual foi a orientação divina no pós-queda. Mas com o texto do Velho e do Novo Testamento, para vocês entenderem isso que eu estou dizendo. No Velho Testamento, de Gênesis 9:6, bem no comecinho, bem Arca de Noé: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus o homem foi criado. Olha só como Deus coloca isso como algo muito sério. Ele coloca isso como muito sério. Se alguém derramar o sangue de alguém, se alguém matar alguém, vai ter que ser morto também. Essa no Velho Testamento, a lei era essa. Por quê? Porque o homem foi criado na imagem. Aqui a gente já estava na Arca de Noé. Entendeu? Deus já não tinha aguentado, já tinha destruído o homem uma vez, porque o homem se corrompeu demais. O pecado já estava abundante. Mas ele mesmo assim, o amor que ele tem pelo homem faz com que ele fale: mas se alguém tirar a vida de alguém, vai morrer também. Porque esse alguém, por mais que ele não valha nada, por mais que alguém queira tirar a vida dele, ele foi feito à minha imagem e você vai ter que segurar o outro. Por mais que você tenha raiva dele, vontade de enforcar, parece que ele seja corintiano, que nem o aqui, pegando seu pé hoje, mas que ele seja corintiano, não tem o que fazer. Eu falo do futebol porque futebol é loucura, é muito você, não é à toa que você tem torcida única aqui em São Paulo. Alguns estados adotam isso, porque eu não olho o outro como uma imagem de Deus.
Eu vou para cima, eu olho a imagem do time adverso e vou para cima. Mas Deus, ele coloca isso muito sério. E Tiago 3,9, no Novo Testamento, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aqui é outro texto que coloca no Novo Testamento a semelhança de Deus de novo. Você está falando mal de alguém, você está usando a língua para falar amaldiçoar alguém, mas esse alguém é a semelhança de Deus. Tiago está falando, segura sua onda. Segundo Tiago, porque ele foi feito a semelhança de Deus. Você tem que olhar com certo respeito, independente do traste que ele seja. Então, independente da situação que ele seja. E Jesus, gente, principalmente nesse lado de morte, ele deixa a coisa mais difícil para a gente. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, mostrando a lei. Não matarás, e que matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão já está sujeito a julgamento. É isso que ele vem mostrar. Ele deixa um pouco mais difícil, porque o judeu falava, se matou, mas se não me Deus falou, não. A imagem de Deus, ela é algo tão nobre, que a gente tem que olhar para as pessoas de uma forma diferente. Não da forma que o mundo olha, ou ele fala que tem que olhar. Essa semana, fui falar com um amigo meu lá, eu estava super ocupado. Não, atende essa pessoa para mim, era uma coisa tão simples. Eu não atendi nada, cara, é muito chato. Mas ele pode ser chato, mas ele merece atender. Ele merece, porque ele foi feito a mais semelhança de Deus. Não adianta a gente querer esconder isso, mas ele foi feito. E o segundo ponto que eu quero falar com vocês, além da imagem distorcida, é o amor, gente. E o amor, que é o que Paulo falou, que é o fruto do Espírito, que eu vou falar com vocês. É muito interessante que Paulo coloca as obras da carne são, bem plural. E aí ele dá aquela lista enorme. Mas o fruto do amor, gente, os frutos do Espírito, é amor. Ele é um só. É como se fosse um cacho de uva. Ele fala de 9 aqui, mas é se fosse como um cacho de uva. Ele é o fruto. Cada um é paciência, benignidade, bondade, domínio próprio, vai ser uma ovinha. Mas ele é um fruto só. Porque se você ama, você tem paciência. Se você ama, você é benigno. Então, pode acontecer, lógico, se eu chegar aqui para vocês e falar, quem aqui tem todos? Dificilmente alguém vai ter todos. Muito difícil. Mas ele fala para a gente buscar isso daí de uma forma que a gente tem que ter todos. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso daí, quando a gente tem o amor, a gente tem isso. Por que ele coloca isso também? Os judeus, gente, eles tinham, a gente vai falar um pouquinho sobre amor e preconceito. Os judeus, eles tinham uma interpretação equivocada de um texto. Quem quiser ler comigo, Levítico 19 e 18. Eles tinham uma interpretação equivocada desse texto, de Levíticos 19 e 18. Até quem quiser ler, pode ler também. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Isso. O que eles pegaram esse texto, esse próximo como assim mesmo, um pouquinho antes fala, não guarde rancor contra alguém do seu povo. Não, meu próximo é meu povo, minha família. É o povo aparente. O resto é um pouquinho do bom samaritano. Ele passou lá e falou, meu próximo é o meu povo, eu tenho que amar, é o meu povo. Então existia uma interpretação equivocada desse texto perante os judeus, que eles achavam que amar era só amar o seu povo. Não, eu vou amar a minha panelinha só. Eu só vou amar quem é a minha panelinha. A panelinha de santidade, que a gente fala. Eu vou só amar essa minha panelinha.
E aí eles começaram, né, a viver uma vida assim. E é totalmente diferente do que Deus tem. Porque existe um grande problema se você quer atender aos que estão à margem, se você quer atender aos excluídos, ou as pessoas, né, que estão ao seu lado, você tem que entender que amor e preconceito eles não conseguem andar juntos. Porque o preconceito ele separa as pessoas, né, o amor ele aproxima as pessoas. O preconceito ele cria divisões, o amor ele reconcilia. Um fere, o outro cura. É muito interessante a vida de Jesus. Jesus tinha vamos dizer assim, um esquema. Ele andava, ele ia através dos povoados, atendia os aflitos, ele falava do Evangelho, ele ensinava, ele curava. Sabe o que é interessante? Jesus não chegava lá e curava as pessoas para se autopromover. Ou ele curava as pessoas porque ele não tem o que fazer. Mas ele curava porque ele se compadecia das pessoas. Ele tinha compaixão para a pessoa, ele via a pessoa sofrendo, ele via a pessoa naquele estado de miséria. Quem tinha lepra, por exemplo, na verdade esse termo lepra que é usado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele é um termo usado por vários tipos de doenças de pele, não só a lepra especificamente, mas os vários tipos de doenças de pele. A pessoa que tinha, ela tinha que ser afastada, ela tinha que ir para uma cidade, os leprosos só ficavam lá. Ela ficava longe da sua família, longe da sociedade, longe ali, do convívio. Jesus se compadecia das pessoas, ele trazia elas de volta para isso. Aí que entra o amor, gente. Ele tinha esse amor ali sem medida para essas pessoas, e por isso ele trazia elas de volta para isso. O ministério dele era repleto disso. E hoje em dia você pode não ter tantas ocorrências assim de doenças como você tinha no passado. Mas a gente como cristão, a gente pode identificar a doença de hoje. Hoje é interessante como que as pessoas hoje elas vivem com a doença da alma aflorando cada vez mais. Como que elas vivem dessa forma, com a doença da alma cada vez mais, essa necessidade. Hoje você vê as pessoas vivendo muito sem amigos, sem o convívio pessoal, social. Muitas delas não precisam estar leprosas para viver assim. Muitas delas só querem amigos virtuais. Há uns anos atrás aí, eu li uma reportagem falando disso. Eu só quero amigo virtual. Eu não quero me aproximar. Eu não quero estar junto. O reverendo, uma vez que a gente estava conversando, ele falou para mim, como lá onde ele vivia, as pessoas, quando querem se encontrar, falam, vamos tomar um café no shopping. Vamos tomar um café, então não convida para estar em casa. A casa não é mais se bem que hoje em dia todo mundo morando em 40 minutos para casa, às vezes é difícil. Mas é algo que está se acabando e as pessoas elas não percebem isso. A gente como cristão, o amor ele vai fazer uma diferença muito grande nas pessoas. Elas precisam desse contato, elas precisam de alguém perto, elas precisam de um abraço, elas precisam de estar junto de alguém. E isso tem acontecido muito nos nossos dias. E às vezes a gente não tem essa sensibilidade para trazê-las de volta para o convívio, assim como Jesus tinha. Jesus fazia com que os excluídos voltassem para esse convívio. E isso era, de uma certa forma, o ministério dele. E pode ser o nosso também. Pode ser o nosso dia a dia. Mas muitas vezes a gente faz totalmente o contrário. Porque a gente olha o excluído e já julga. Já fala, não, esse não. Acho que o evangelho não encaixa nessa pessoa. Acho que viver o evangelho para esse daqui também não vai dar certo. Eu preciso de uma pessoa com essas características. E aí a gente cai em um outro problema, que é o problema do julgamento. Às vezes a gente não entende os papéis. O meu papel como cristão é um papel de reconciliação, é um papel de amar, e não é um papel, na verdade, de julgar. Esse papel é com Cristo, é com Deus.
Eles vão fazer isso daí. Eles que vão julgar se está certo ou não. Porque ele vai olhar para o pecado do ofendido e para o seu vai falar, ele peca igual, por que eu vou maltratar ele porque só ele quer? Então, o amor ele tem que brotar da nossa vida, porque a nós foi dado, né, a reconciliação. E eu até trouxe esse versículo para a gente estar lendo ele e vendo um pouquinho sobre isso. Ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Nos confiou a mensagem da reconciliação. Esse versículo ele nos mostra o que Deus e Cristo fizeram por nós. Num certo momento ele fala que Deus ele reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu esse ministério, nos deu essa incumbência, deu para cada um de nós, né, essa tarefa de reconciliar e não de gerar mais conflito, e não de fazer, né, a panela ferver aqui. Pelo contrário, ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É muito interessante a gente pensar em Jesus orando no Getsemane e falando, Pai, se possível, peço uma coisa, se possível. Ou seja, está muito doído aqui, está muito dolorido aqui para mim, eu não estou aguentando mais, mas a sua vontade tem que ser feita. De certa forma, o que Deus fala para ele? Olha, eu queria muito te socorrer. Você é um filho, eu queria muito trazer você de volta. Eu não aguento mais ver você sofrendo assim, mas eu não aguento viver sem ter de volta o ser humano comigo. Eu não aguento mais viver, eu preciso, como você é o único que pode fazer isso, eu não posso abrir mão, eu quero de volta, o Fabiano comigo, eu quero o Rony de volta comigo, eu quero o Mel de volta comigo, eu preciso, eu necessito, por isso eu estou abrindo mão de te salvar. Essa foi a cena que acontece aqui, diante de Cristo, e Cristo vai ser crucificado por conta disso. Deus ele não lança em conta o seu pecado, e por isso ele te ama dessa forma e deixa Cristo morrer. Mesmo nesse momento de dor, que Cristo fala, não estou aguentando mais, mas a sua vontade vai ter que ser feita. E a vontade de Deus foi essa, não de resgatar Jesus. Falar, olha, eu não aguento mais ver você assim, não aguento mais ver um filho meu assim. Mas não, eu não aguento mais ver o ser humano perdido, eu quero trazer de volta para mim. Porque eu criei, como eu falei lá no começo, que o ser humano, de certa forma, ele foi a criação especial de Deus. Foi a criação especial de Deus ali, no Éden. E ele quer a qualquer custo esse ser humano de volta. E é isso que esse texto ele fala para a gente. Quero esse ser humano de volta. E aí a gente vai entrar nesse ponto que para mim, é o auge disso daí, desse texto. Pelos frutos conheceremos. É pelo fruto que a gente vai conhecer. Se a gente fala em frutificar num tema de excluídos, no tema da margem, a gente vai conhecer um cristão através do fruto que vai dar. Esse é um texto que Deus coloca lá que Cristo fala, lá no Evangelho de João, se não me engano. E aí, é em Mateus, que ele vai falar sobre isso, pelos frutos vocês vão conhecer. Se não me engano é no 7, eu acho que esse é o nome do monte. E aí, ele vai, se quiser a gente até, mas eu acho que é Mateus 7, sim. E aí, ele vai mostrar o que pra gente? Uma coisa muito interessante. Você conhece a pessoa pelo fruto que ela dá. Você conhece a pessoa pelo fruto que ela vai produzir na sua vida. Aquilo que ela vai fazer.
E aí, gente, eu vou dar uma experiência bem assim, pessoal, para vocês, que eu vivi esse mês. Fui muito incomodado, até falei, o pastor queria até falar sobre Zaqueu, mas Zaqueu tem muito a ver, O judeu olhava para Zaqueu e falava, não, esse é um estudo. Por que Jesus vai atrás dele? E aqui, uma coisa que aconteceu comigo esse mês, e foi marcante, que fez eu mudar, que fez eu trazer para vocês essa mensagem, foi uma coisa que eu vivi. Tive, assim, muita tristeza sabendo de uma história. Na igreja presbiteriana é sempre assim, Você faz um contrato com o pastor, e aí o pastor ele fica 5 anos, 2 anos, muito tempo, E pela primeira vez na minha vida, eu vi uma igreja chegar para o pastor com uma carta, no meio do mandato, você falou, nós vamos ter um nome. Nós não temos mais você. Isso, do que eu conheci, lógico, e foi uma palavra. Você vê da igreja, está vindo isso. E como se não bastasse, gente, na segunda-feira dessa semana, recebi um texto não muito pequeno, de um pastor da minha adolescência, falando, praticamente a mesma coisa. A igreja falou que esse ano é o último ano. Isso até pode ser normal, O último ano, beleza, já avisou, ele vai correr atrás de campo. Mas quando ele colocou aquilo no papel, eu comecei a perceber que não foi muito um comunicado, mas um desabafo. Porque o que colocaram de motivo para ele estar saindo é uma coisa que ele é muito bom. Porque eu vivi na adolescência, uma parte da juventude com ele, tá? E é um negócio que eu sei que ele é muito bom. É um negócio que ele se empenha em fazer. E foi o alvo da saída dele. E isso estava machucando muito. E na onde eu quero chegar com isso? Pelos frutos conhecereis. As nossas igrejas, elas passam por momentos, e até os cristãos, onde se prega muito, ou se pega muito no pé de certos pecados, ou determinados pecados. Uma vez quando eu estava lá na primeira, com o reverendo lá, o que aconteceu? Cheguei um dia para ele e falei, reverendo, o que acontece? Por que disciplina na igreja, lembra disso? Você lembra disso? Por que disciplina na igreja é só para pecado de ordem sexual? Por que quem mente não é disciplinado? Por que quem fofoca não é disciplinado? Porque eu não consigo entender. E aí foi o começo da minha crise. Eu não consigo entender. Porque eu acho a fofoca um câncer na igreja. Mas ela existe. E por que isso não existe? Muitas vezes a gente se pega muito nisso, em alguns pecados, e esquece do principal pecado que às vezes nós cometemos, que é não ter o fruto do Espírito principal, que a igreja muitas vezes ela não ama. Ela não ama, gente. E a igreja que não ama, como que vai tratar o Espírito? Como que vai tratar o que está à margem? Como que vai tratar os marginalizados? De forma nenhuma. Se ela, como esses exemplos que eu dei, ela não consegue tratar nem o seu pastor. Ela não consegue tratar nem o seu irmão que está ao seu lado. Como que ela vai conseguir se ela está perdendo isso? Às vezes é tão... na nossa vida a gente é tão ocupado, é tão corrido, a gente não consegue dar um abraço, a gente não consegue dar uma palavra, 5 minutos que for. E às vezes é difícil para nós olharmos para aquela pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, mas trava. Eu, pessoalmente, eu chego no meu ambiente, eu pareço um político. Eu chego, eu vou cumprimentando, desde a faxineira, vigilante, até o gerente geral. Quem passou na minha frente, eu vou lá, mas vai falar, você olha para ele e fala, mas pelo seu temperamento, amar para você é fácil, mas, gente, não é tão fácil assim. Já tive gerentes na minha vida que a minha vontade era passar muito.
Porque eu tenho, pessoalmente falando, eu tenho um problema muito grande com a... Fugiu a palavra. Mas eu tenho um problema muito grande assim. E agora? Eu vou lembrar. Mas, vamos supor, eu já tive gerentes, você vê que maltratam os funcionários. Gerentes que não estavam muito bem ali, uns que faziam aquela maracutaia, para conseguir o que queria. Eu falava, mas isso não é de Deus, eu não quero. Mas eu tinha, e eu ia lá, com o Espírito Santo me empurrando. Mas eu não. Porque essa pessoa, criada à imagem de Deus, ela poderia olhar para a minha vida e falar, aquele crente cumprimenta fulano e não vou. E aí, essa cara vai lá. Mas, porque essa, gente, tem que ser, não pode deixar de ser a marca do cristão. O amor não pode fugir das nossas igrejas. O amor ele não pode, de forma nenhuma, chegar e simplesmente falar, não dá. Porque o mundo vive esse egoísmo. De não, aquilo eu não quero nem saber. Eu não posso tomar forma nesse mundo. Quando eu vejo situações como essa, que eu vou ver para você, eu vejo Romanos 12:2 entrando dentro da igreja. Ali sim, o mundo tomando forma dentro da igreja. Porque a igreja, igual a Cristo, ela não pode deixar de amar. Ela não pode deixar de amar. É algo que está no DNA do cristão. Então, o cristão não pode deixar isso fugir dele. E por isso, gente, para a gente até terminar, eu trouxe um versículo que ele fica muito bem. Eu lembrei da palavra. Eu tenho uma dificuldade muito grande com ingratidão. Pode ser uma pessoa desconhecida, pode ser até o meu filho. Eu tenho que me controlar, eu tenho que me... Porque eu acho uma facada nas costas. Para mim é uma facada nas costas. E às vezes é difícil. Da gente me controlar, mas eu sei que não é assim. Eu sei que não pode ser assim. E por isso, eu fecho, o olho, eu olho, não. Vamos embora. Existem pessoas na minha vida que, com certeza, se eu não fosse crente, eu nunca mais olharia na cara. Estou ingrato com todo mundo. Mas, como eu sou de Cristo, como o amor tem que brotar dentro de mim, eu não posso ser assim. Não posso. Eu tenho que fechar o olho e ir para frente. Por mais que isso doe em mim. E para a gente finalizar, eu trouxe um versículo aqui que eu acho que ele diz tudo com a gente. João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu acho que fala tudo. Esse versículo, tudo que eu quis transmitir, falar, ele resume-se. Cristo ele chega em João e fala, ali no Evangelho de João, ele fala que, eu vou dar um novo mandamento para vocês, ame-se uns aos outros. Porque a marca do cristão é você amar um ao outro. Porque todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês forem iguais aos outros, então vocês são os outros. Mas o que vai diferenciar vocês dos outros não é que você canta alto, que você fica fazendo puras e mais puras, fica se mostrando na televisão, fica dando aqueles shows, gospels, tudo isso, mas aquilo, mas não. Vocês serão meus discípulos e todos saberão se o amor estiver presente em vocês. Se esse fruto do Espírito tão importante estiver em vocês. Por isso que ele deixa isso, um novo mandamento. E é muito interessante como ele coloca, como eu amei vocês, vocês devem. Ele não fala assim, como eu amei vocês, vocês tentem. Mas se não der, sempre, vamos lá. Mas não, como eu os amei, vocês devem amar os outros. Isso tem que ser uma constante. Isso tem que ser algo plantado e regado constantemente.
para que a gente seja um cristão totalmente diferente, para que a gente seja um cristão totalmente de verdade. Né? O amor ele não pode escapar, ele não pode fugir da nossa vida. Se a gente quer atingir, né, o excluído, o marginalizado, ou qualquer pessoa que seja, esse marginalizado não necessariamente é um excluído, né? Não necessariamente é o pobre, é aquele, mas às vezes é aquele, né, como eu falei, que está com a doença do ser, que está com o seu sentimento abalado, estourado. A gente vivia no passado, e quando a gente era criança, a gente sofria bullying à toda direita, né? Sofria mesmo. E eu lembro muito bem disso, mas isso nunca interferiu na minha vida, me deixou para baixo, me deixou. Mas hoje não. Hoje você vê que a sociedade é totalmente diferente. Ela protege, porque a pessoa não, ela pode entrar em depressão, ela pode, de uma certa forma, tentar o suicídio, que é uma coisa abnormal no mundo. Né? Por quê? Elas necessitam desse amor e elas não estão tendo. Muito por conta que a igreja está deixando. O discípulo de Cristo não tem, ele precisa. Você pode parecer um ponto alegre, né? Sorrindo pela rua, cumprimentando todo mundo, mas você é diferente, porque você é de Cristo, porque você ama Cristo, você se importa com elas, e às vezes o bom dia vai fazer parte disso. Eu lembro muito bem, meu avô tinha um sítio, não existia condução para ir até lá, e muitas vezes a gente ia a pé. Eu tinha ônibus de casa até a cidade onde ele morava, e de lá até lá eram 10 quilômetros de terra. Entendeu? E aí, gente, ou eu pegava de pertinho, né, e parava de fazer os 18 quilômetros, ou senão eu tinha que fazer a pé. Ou tinha um caminhão de leite que saía às 6 horas da manhã, não sei. Mas era muito interessante, gente, no caminho, era comum, todos que te encontravam te cumprimentavam. Hoje você não vê, você não vê, as pessoas são muito individualistas. E nós podemos ver essa diferença. Se a gente amá-las, se a gente estiver dispostos a amar essas pessoas, que é o carinho do Cristo, a marca dele, essa, é a marca que Jesus deixou para cada um de nós. Aí eu convido o reverendo que vem até nós para estar orando. O reverendo hoje foi muito próxima em quantidade da palavra amor. Não foi não. Ele vai tirar essa palavra do vocabulário dele, mais cedo ou mais tarde. Entendeu? Ele está aprendendo. Mas amor é resumo, né, irmãos? Amor é resumo. Eu fiquei pensando ali o desafio, né? Não é um desafio amar as pessoas, amar o próximo, né? Porque o amor, ele é a base para a vida e o frutificar é resultado natural de quem ama. Ou seja, se eu não amo, eu não frutifico. Nu e cru assim. Não tem como. Quem frutifica ama. Porque até o ato de frutificar é um ato de amor. Né? E Jesus chamou Zaqueu para seguir ele. Zaqueu estava amado. E Zaqueu gerou frutos, muitos frutos, em todas as escalas da sociedade da época. E isso que me chama a atenção. Então, irmãos, quando eu não frutifico, alguma coisa está acontecendo de errado. E tem muito a ver com essa mancha que esse povão que o José falou, que não conseguiu enxergar a vida. Eu não consigo enxergar a vida. É muito ruim. Se eu tirar o meu óculos e observar a televisão hoje, eu fico extremamente incomodado, mas o pecado faz isso. O pecado borra a minha visão e eu já não vejo como Adão e Eva viu. Por isso que ele via a serpente e ficava tranquilo. Porque a serpente naquela época era boa. Mas a partir do momento que ele decide não obedecer a Adão e Eva, aí entra o pecado, e aí eu já não consigo amar. Ah, pastor, mas eu não consigo amar, eu não vou amar. Como é que você me fala? Eu não vou. Tá bom, você está desobedecendo. E quando você desobedece, a palavra de Deus diz que Deus não ouve as suas orações. Você escolhe. Escolha.
Eu falo para minha filha em casa, você não vai me obedecer, então você vai perder esse privilégio aqui. Pronto. Ah, não, então calma aí, deixa eu pensar. Entendeu? É mais ou menos assim, mano. E Deus fala assim. Quando eu não amo, Deus não me ouve. Quando eu não me entrego no reino, Deus não me abençoa. Quando eu não tenho generosidade, o texto lá de Mateus, o Sermão da Montanha, fala para Deus, se eu não perdoo, o texto lá fala assim, olha, então você deixa sua oferta no altar, vai lá se reconciliar com seu irmão, aí depois você vem, pega a sua oferta e oferece, porque senão eu não vou querer. Deus é muito sincero com isso, irmãos. Deus é muito claro. Nós trabalharíamos isso que eu estou falando aqui no grupo pequeno, mas como esse mês não tem, eu estou falando isso para vocês. Então a dinâmica da tua vida com Deus é essa. Não adianta a gente falar, fazer biquinho, sim, eu vou fazer biquinho, estou chateado com isso. Biquinho. Sabe o que Deus vai fazer? Biquinho. Até você perder o biquinho. Né? Hoje não, os pais falam, ver o filhinho de biquinho, né? Você tem hora de comprar você ter esse biquinho. Olha como a imagem está manchada. Minha mãe, na minha época, tirava o meu biquinho no chinelo. Hoje não, hoje a gente compra alguma coisa, porque ele perdeu o biquinho. Está feia a coisa. Então, irmãos, que Deus nos ajude a frutificar. Vamos orar por isso? Senhor, nos ajude, ó Pai, a fazer diferença na vida do próximo. Que esse próximo comece na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Eu não consigo amar o próximo se eu não conseguir eu me entender dentro de mim. E as minhas emoções, Pai, são tantas, por isso me perdoe, para que eu consiga balizar as minhas emoções e assim amar a Ti de toda a minha alma, de toda a minha força e entendimento. E assim, Pai, eu consigo então amar o próximo e ir até a margem para poder alcançá-los. Pai, nós estamos ainda muito longe. Ficaríamos aqui esse ano todo falando dos que estão amados. Por isso, nos ajude a não só entender, mas irmos e fazermos diferença. Que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Pai, a remir o tempo. Os dias são maus. E temos perdido muito tempo na caminhada, com muitas coisas que não tem nada a ver com o propósito da nossa vida, Pai. E da nossa estada aqui nesse mundo. Por isso, nos ajude. Que o grande amor do Senhor, a graça do Teu Filho Jesus, e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós desde agora, para todo sempre. Amém.